Entrevista do dia. Uma vida de trabalho, quando chega o momento de se aposentar, muitas dúvidas e burocracia. Para falar sobre isso, que hoje nosso entrevistado é o advogado Wellington José Jufo, e a gente vai tirar muitas dúvidas de você de casa, de você que mandou sua dúvida também pela internet, pelo WhatsApp. Liga pra gente, conversa com a gente. Wellington, muito bom dia. Prazer em recebê-lo aqui pela primeira vez no Jornal Capixaba. Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da Rádio 90.5. E é uma satisfação estar aqui podendo responder essas perguntas. Então são muitas dúvidas, a gente separou algumas de casa, algumas que são constantes lá também no escritório, né? E vamos começar com uma, né? Qual o critério mais vantajoso para o cálculo da aposentadoria? É por idade, por contribuição? Andressa, hoje o critério mais vantajoso é a aposentadoria por idade, porque nela você não tem o fator previdenciário, que é um fator que pode reduzir muito o benefício da pessoa. Tá? Esse fator ele é aplicado na aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Então, hoje o mais vantajoso é a aposentadoria por idade. Por idade. Por idade. E aí tem uma pergunta também da Maria Aparecida Cesário da Silva. Ela participou aqui pelo Face da 90.5. Minha mãe tem 15 anos que ela trabalha como meeira e sempre pagou as mensalidades no sindicato. Só que há 1 ano e 3 meses ela passou a ser pensionista. E muitos falam que por ela ser pensionista, ela não tem o direito à aposentadoria. Eu gostaria de saber se ela tem o direito à aposentadoria dela ou não, por ela sempre ter pagado aí em dias mensalidades. É a dúvida da Maria Aparecida. Andressa, a pensão por morte, ela pode sim ser acumulada com o benefício da pessoa. O benefício é um direito que a pessoa tem para estar recebendo. Então, pode ser acumulado a pensão por morte com o benefício de aposentadoria. Então, tá? Uma não anula a outra. Não anula. Ela pode sim ser acumulado com aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Isso é plenamente possível. Então tá ok, ela não vai perder, a mãe da Maria não vai perder. Tem uma outra dúvida também, o tempo que a pessoa trabalha como agricultora, ela pode ser utilizado para contar na aposentadoria? No caso da pessoa também ter ido para outros empregos, começou no rural, foi para o urbano, depois fez o inverso, como é que fica isso? Pode sim, Andressa. Hoje, a partir da Constituição de 88, todos os benefícios eles foram equiparados, o rural e o urbano. Então você pode se utilizar desse tempo rural para conseguir o benefício, tá? Um benefício de aposentadoria por idade ou por contribuição. Se você tem um período rural, você pode procurar juntar a sua documentação e junto ao INSS e fazer o que a gente chama de justificação administrativa, tá? E comprovar... Justificação administrativa, né? Isso, e você comprovar esse período no qual será juntado com o seu benefício, tá? Com o seu tempo de contribuição. Porque há uma diferença, né? A aposentadoria rural é uma aposentadoria que a pessoa aposenta com menos idade, não é isso? Sim, em regra sim, Andressa. Geralmente, quem trabalha no período rural, ele tem uma redução em 5 anos. Né? A aposentadoria por idade de urbano é 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Nesse caso, do rural, vai ser reduzido em 5 anos. Então, o homem com 60 e a mulher com 55 anos. Tá? Então, existe essa redução de idade. E quando você faz essa migração, o que vale é o tempo maior da idade, por exemplo, né? O tempo da idade. A aposentadoria por idade. Então, você tem que ter esse requisito. Mesmo que você tenha trabalhado no campo, se você for para a cidade, o que vale é o maior. Não, aí você pode fazer essa unificação. Pode fazer. Pode. É o que a gente chama hoje de aposentadoria híbrida. Tá? É plenamente possível. Como também é o inverso. Aquela pessoa que trabalhou no período urbano e voltou para a roça e já cumpriu esse período de carência, está lá na roça durante 5, 6, 7 anos, ele pode pleitear um benefício de aposentadoria por idade rural. E a gente se utiliza esse critério, que está previsto na Lei 8.213. Então, a burocracia muito grande, né, Wellington? Muito grande essa burocracia. É uma burocracia muito grande. Você tem que ter a documentação, você tem que comprovar. E, infelizmente, você tem que dar entrada, tá? Outra dúvida que surge é se eu já vou entrar direto na justiça. Não, primeiro você tem que dar entrada administrativamente.
Porque o INSS pode vir numa ação judicial e dizer, eu não concedi o benefício porque não foi requerido. Eu não fui notificado da ação, sim, né? Sim, não, notificado da ação ele vai ser. Mas você tem que primeiro fazer esse requerimento administrativo. Para somente depois, no final, você tentar uma ação judicial. E aquela pessoa, por conta de uma enchente, por conta de uma mudança, perdeu a carteira de trabalho? E aí? É difícil puxar isso, que ela trabalhou em tal lugar? É difícil conseguir isso? Não. O INSS hoje ele tem um cadastro amplo, tá? Então, através do número do CPF da pessoa, ou do NIT, do PIS, PASEP, você consegue ver todo o vínculo que a pessoa teve junto e foi recolhidos esses contribuintes. Acontece muito também, Andressa, de você ter uma carteira assinada e o seu patrão não recolher o INSS. Não recolher, isso é sério, né? Muito sério. Então, aí você já aconteceu isso comigo. Então, é muito sério. Sim, é muito sério. E a pessoa pode vir a perder. Aí ele tem que entrar com uma ação judicial para comprovar aquele tempo que ele trabalhou em determinado lugar. Que é um prazo para você recorrer na justiça, quando você se dá conta, se passou muito tempo, né? Na Justiça do Trabalho, você tem um prazo de 2 anos para entrar com uma reclamação trabalhista após o término do contrato de trabalho. Tá? Agora, na ação, para você fazer uma ação aí você teria que fazer uma ação declaratória, onde você vai necessitar de documentos. Mais complexo. Mais complexo. Você vai necessitar de documentos, provas testemunhais, pessoas que sabem que você trabalhou naquele local, para comprovar esse período que não foi recolhido. Pois é, tem uma outra pergunta. A Nanda Cardoso Lopes perguntou agora aqui pra gente também na página da rádio no Face. Diante de exames, foi constatado pelo médico que meu pai não pode trabalhar na roça, mas ele foi negado pela perícia. O que fazer? Por que é tão difícil a aposentadoria por invalidez, mesmo com laudos médicos? É uma coisa que só o INSS consegue explicar, mas ela vai ter que procurar fazer uma ação judicial, né, e da qual vai ser feito um pedido de perícia e o juiz vai nomear um perito. O que isso acontece, Andressa? A gente dá entrada numa ação judicial, o juiz nomeia esse perito e esse perito vai analisar o caso em concreto. Então você tem o seu laudo médico e o laudo de um perito. Você estava falando de um caso real, né? Sim. Diga pra gente, o pessoal entender melhor. Nós já tivemos alguns casos lá, Andressa. Eu tive um caso recente do qual um cidadão ele teve perda de uma parte da massa encefálica e o INSS simplesmente disse que ele tinha condições de trabalho. E ficou comprovado na perícia judicial de que ele não tinha capacidade e que ele necessitava de um tratamento psiquiátrico o resto da vida. Olha que sério, né? Então, nós conseguimos, não houve nem audiência, porque eu pedi um julgamento antecipado, o juiz julgou e condenou o INSS. Tá? Então, o INSS foi condenado através de uma prova pericial. Então, para ser comparado essas situações. Tem outra pergunta, o Sidney Tadeu tem uma pergunta. Minha mãe tem 64 anos, ela em 2009 começou a pagar o INSS, mas como ela ficou desempregada, não pôde pagar a quantia por mês, né? Como ela pode aposentar, tem que pagar 15 anos de INSS e no INSS, mas ela pode pagar atrasado essa contribuição ou ela pode aposentar por idade, já que ela está com 64 anos, só que ela não se aposentou, né? É aquela pergunta que a gente respondeu no início. Sim, né? A pergunta que nós respondemos no início, Andressa. Ele pode procurar junto com a mãe dele e ver qual o tempo de contribuição que ela tem. Se ela tem 180 contribuições, porque a aposentadoria por idade é o fator idade e tempo de contribuição. Hoje é 180 contribuições, que é equivalente a 15 anos. Entendi. Ainda que de forma descontínua. Aquela coisa que a gente explicou. E aí muita gente fala, a minha vizinha conseguiu se aposentar pelo LOAS, conseguiu o benefício, eu não consegui. Explica pra gente, o LOAS é uma lei, explica pra gente como as pessoas conseguem esse benefício por essa lei. É um tema muito que as pessoas confundem muito. Tá super alto, né? As pessoas se confundem muito, Andressa. Elas dizem assim, o meu vizinho aposentou no LOAS. O LOAS é o nome da Lei 8.749, que é a Lei da Organização da Assistência Social. Então, é simplesmente o nome. O nome do benefício é Benefício de Prestação Continuada. E ele tem alguns requisitos para que você seja implementado, que é a pessoa ser idoso, com mais de 65 anos, ser deficiente físico,
mental ou sensorial, né? E tem alguns critérios: receber, não conseguir prover o seu próprio sustento ou ter provido por alguém da sua família, e receber abaixo de 1/4 do salário mínimo. Embora, Andressa, esse 1/4, hoje existe uma questão de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo, que fala que no Brasil a miserabilidade hoje é bem maior, entendeu? Eles entendem já que esse quesito de 1/4 seria inconstitucional, tá? Frente a outros benefícios de assistência, como Bolsa Família e demais benefícios que existem aí. Então, é até difícil, por exemplo, a pessoa só pode ir pelo LOAS se realmente tiver essa deficiência, essa dificuldade. Se tiver com 65 anos, tiver um idoso saudável, que ainda tenha força, talvez não tenha presente nenhuma doença, ele não vai conseguir. Se ele não tiver como prover o seu sustento ou provido por alguém da sua família, ele pode ter direito, pode sim. Ser que aconteça. Pode ser que tenha direito. Não tenha nenhum parente próximo, more sozinho, sim, nessa situação. Sim, mas ele tem que estar nesse critério de miserabilidade. Não pode estar recebendo nenhum benefício de qualquer outra instituição ou mesmo ajuda. Qualquer outro programa de assistência social. Ok, tem o Roberto de Paula, outra pessoa fez a pergunta no Face dele, o Laeste Ferreira que fez a pergunta, dizendo ele que já tentou se aposentar pelo Fundo Rural e no INSS, foi negado. Ele está com 61 anos, diz ele que não aguenta mais trabalhar, ele não passa fome, mas paga aluguel, está doente, ele precisa de orientação, o Laeste falando. Acho que é essa situação que a gente acabou de falar, não é, Wellington? Sim, o primeiro, Andressa, no urbano, ele ainda não teria completado a idade, a não ser que ele tenha o tempo de contribuição. Por isso talvez tenha sido negado no INSS. Sim, por isso que talvez tenha sido negado. Agora, se ele for um trabalhador rural e comprovar esse tempo de carência, esse tempo de trabalho de 180 meses trabalhado no rural, ainda também que de forma descontínua, pode ser que ele tenha direito. Eu falaria para ele procurar, com a documentação, procurar um profissional do direito para estar orientando ele de forma mais adequada. Será que ele foi no sindicato também? O sindicato às vezes ajuda com alguma documentação, sim, né? O sindicato tem um advogado. Então, eu falaria para que ele procurasse ou o sindicato ou qualquer outro advogado para estar orientando ele de forma mais adequada. Tá, ok. Aí tem uma outra pergunta. Quem que tem o direito ao benefício de prestação continuada, Wellington? Andressa, esse benefício, como nós dissemos, é aquele que popularmente conhecido como LOAS. O LOAS. É o LOAS, tá? Muda de nome, mas é o LOAS. Muda de nome, mas é o LOAS. É o idoso e o deficiente físico, e desde que preenchido aqueles requisitos anteriormente dito, como 1/4, renda de abaixo de 1/4, como eu já disse, embora inconstitucional, não ter provido pela sua família ou ter como se prover. E são tantos casos desse aqui na nossa região, né? Se a gente para pensar, os aposentados, os senhores sem ninguém, né? É uma situação muito comum aqui. Então vamos de outra pergunta. Então, mesmo com deficiência, se a pessoa se aposenta antes dos 60 anos, ela entra no fator previdenciário, Wellington? Não, ela não entra no fator previdenciário, Andressa. As pessoas podem pedir essa aposentadoria especial, tá, para o portador dessa deficiência, porém não vai ter esse fator, entendeu? Dependerá muito da constatação da deficiência, desse grau de deficiência. Então, o fator ele não é aplicado nesses casos de deficiência. Tem uma última pergunta para a gente caminhar para o fim. São muitas dúvidas, a gente nem conseguiu falar tudo, mas a gente volta em outra oportunidade. A Simone Irã, ela diz, ela conhece um senhor, uma senhora de 54 anos, ela nunca pagou INSS. Então é aquele caso, ela nunca pagou. E aí? Não tem milagre, não tem ajuda? Se ela não se enquadrar no LOAS... Se ela não se enquadrar no LOAS, ela não vai aposentar. Porque no direito previdenciário, Andressa, existe o princípio da contributividade. Você tem que contribuir para você ter direito a uma aposentadoria. Se você não contribui, você não vai ter direito de se aposentar. Então isso é muito importante. Então só para a gente encerrar, Wellington, diga para a gente basicamente os documentos para você. Deu o meu tempo de aposentadoria, como que eu dou entrada no INSS? No caso do rural, Andressa, você tem que juntar todos os documentos que você tiver em mãos. Embora a lei
diga que é o contrato de arrendamento, o CCIR, o ITR, o contrato de imóvel. Esse rol previsto na lei, ele é meramente exemplificativo. Você pode se utilizar da certidão de casamento, onde consta a pessoa como lavrador, a matrícula escolar do seu filho, onde você demonstra que você morava na zona rural, também serve como prova, entendeu? Basicamente, você precisa dessa documentação para a aposentadoria rural, porque por urbano, se você já contribui mensalmente, isso já cai automaticamente no sistema do INSS. Entendi, então precisa dessa documentação. Então tá ok, Wellington, adorei o bate-papo, conversei com o Wellington José Jufa, advogado. Eu tenho certeza que a gente vai ter que voltar, hein? Vamos marcar aí para o mês que vem já, voltar para tirar outras dúvidas muito importantes. As pessoas têm muitas dúvidas realmente com a aposentadoria. Te agradeço, então, essa participação. Obrigado, Andressa. Estou à disposição para outras vezes.